A Senhora de Avalon, parte 3, capítulo 22. Quando o príncipe Vortimer voltou para o leste, Viviane foi com ele. Ana ficou vendo a partida dos dois montada no seu pônei ao lado da mula de Taliesin. Depois de tantos anos você ainda me surpreende, disse o bardo. Você nem argumentou quando ela disse que queria ir. Eu perdi o direito, disse a suma sacerdotisa com a voz rouca. Viviane ficará melhor longe, a salvo de mim. Foi a deusa, não você. Taliesin começou a dizer, mas sua voz falhou. Você tem tanta certeza assim? Eu me lembro. Do que você lembra? Ele virou-se para ela e Ana viu rugas no rosto dele, que não estavam lá antes. Eu ouvi minha voz dizendo aquelas coisas e me alegrou vê-lo em cima dela, com a faca, todos aterrorizados. Durante todos esses anos, sempre tive certeza de estar cumprindo a vontade da Senhora. Mas, se me enganei, e o que se manifestou através de mim foi meu próprio orgulho. Você acha que eu me deixei enganar? Perguntou Taliesin. Como posso saber? Ela exclamou tremendo, como se o sol não fosse mais capaz de aquecê-la. Bom, ele disse devagar, direi a verdade para você. Aquela noite minha capacidade de julgamento estava abalada pelo medo. De nós todos, creio que apenas Viviane via tudo com clareza, e no final eu honrei seu direito de fazer a oferenda. Você não pensou em mim? Reclamou Ana. Você acha que eu poderia viver sabendo que minhas palavras haviam condenado minha própria filha? E eu? Ele disse bem baixinho, sabendo que fui eu que a matei. Ficaram olhando um para o outro durante um longo tempo. E Ana compreendeu a pergunta que pairava nos olhos dele. Mais uma vez, ela se recusou a responder. Era melhor ele continuar achando que a menina era filha dele. Ele suspirou. Se foi você mesmo que quis salvá-la, ou se foi a deusa que mudou de ideia, isso não me importa agora. Temos de agradecer que Viviane está salva e tem uma chance de ser feliz. Ele conseguiu sorrir para ela. Ana mordeu o lábio, imaginando como é que podia merecer o amor daquele homem. Ela não era mais jovem e nunca foi bela, e seus fluxos de mulher estavam tão irregulares que nem mesmo sabia se ainda era fértil. Minha filha tornou-se uma mulher e eu virei a velha morte. Leve-me de volta para Avalon, Taliesin, leve-me para casa. Durovernum estava quente e cheio de gente, como se a metade de Cantion tivesse se refugiado dentro de suas fortes muralhas. Os saxões tinham atacado a cidade várias vezes, mas ela não caiu. Naquele dia, forçando passagem pelo meio da multidão de braço dado com Vortimer, Viviane achava que se chegasse mais gente, o lugar ia explodir. As pessoas cutucavam umas às outras e apontavam para Vortimer quando ele passava. Pelos comentários que faziam, era óbvio que se sentia mais seguros ao vê-lo. Viviane apertava o braço dele e ele sorria para ela. Quando estavam sozinhos, ela podia baixar a guarda e saber que ele sentia por ela. Mas naquele lugar apinhado de gente, precisava erguer escudos mentais tão fortes quanto as muralhas de Durovernum. Senão o clamor ia deixá-la louca. E só podia julgar pelo tom da voz dele e pelo seu olhar. Não era de admirar que as pessoas do mundo se desentendessem tanto. Ela não sabia se encontraria a paz de Avalon novamente. A casa para onde iam ficava na parte sul da cidade, perto do teatro. Pertencia a Ennius Claudianus, um dos comandantes de Vortimer, que estava dando uma festa. Viviane achou estranho Vortimer e seus capitães perderem tempo com divertimentos praticamente na véspera de uma batalha, mas ele explicou que era importante exibir para o povo a sua confiança de que a vida que costumava levar continuaria do mesmo jeito. A noite caía e os escravos corriam na frente deles, segurando tochas. No céu as nuvens estavam vermelhas como se pegassem fogo. Viviane suspeitava que aquela cor brilhante provinha da fumaça de palha queimando, pois os saxões marchavam para Londinium. Mas o efeito sem dúvida era espetacular. Ficou surpresa de o povo ainda ter alguma coisa para queimar, lembrando que tinha visto muitas fazendas abandonadas no caminho quando iam para a cidade. Por que tinha resolvido partir,
Será que realmente amava Vortimer ou simplesmente deixou-se seduzir pela atração física que sentia por ele? Será que tinha se afastado por não confiar na mãe? Ela não sabia, e quando chegaram ao átrio e viu as mulheres romanas elegantemente vestidas, Viviane se sentiu como uma criança com as roupas da mãe. O sangue daquela gente podia ser bretão, mas se agarravam desesperadamente ao sonho do império. Flautistas soltavam acordes pelo jardim e no átrio acrobatas pulavam e rolavam no chão ao ritmo de um tambor. Tinha ouvido dizer que as comidas e bebidas eram pobres, se compradas ao que teriam servido em dias melhores, mas o que ofereciam era preparado de maneira exótica. Apesar de todos os seus esforços para anular os sentidos mais profundos, Viviane teve vontade de chorar. O que foi? Vortimer pôs a mão no ombro dela e interrompeu o devaneio. Você não está se sentindo bem? Viviane olhou para ele e balançou a cabeça sorrindo. Tinham pensado que ela podia ter engravidado naquele primeiro encontro no Círculo de Pedra, mas seu ciclo menstrual chegou normalmente. Naqueles 2 meses que estava com o príncipe, Vortimer não tinha filhos. Ela achava que devia ser instintivo para um homem querer deixar um herdeiro quando tinha de enfrentar a morte. Ela também esperava ter um. Só um pouco cansada. Não estou habituada a dias tão quentes. Podemos sair logo, ele disse com um sorriso que fez o coração dela bater mais depressa. Ele olhou em volta com aquela atitude desconfiada que deixava Viviane intrigada. Ele agiu o dia todo como se esperasse algo acontecer. Quando estivessem sozinhos, ela perguntaria o que era. Na primeira vez que fizeram amor, na dança dos gigantes, eles se conheceram profundamente. Desde então, quando ela se deitava com ele em lugares não protegidos, seu instinto de defesa impedia a entrega total. Vortimer não reclamava. Talvez graças à sua experiência, não considerasse isso um problema. E ela pensou com tristeza que talvez os relacionamentos entre homens e mulheres fossem em geral assim mesmo, que a sua iniciação é que era uma anomalia. Sentiu uma impaciência repentina, segurou os braços dele e desfez as barreiras. Percebeu primeiro o calor do que ele sentia por ela, uma mistura de paixão e afeição, e um deslumbramento quase excessivo. Então, toda a consciência que bloqueava-se libertou dentro dela e ela viu. Vortimer era um fantasma diante dela. Com as mãos, ela sabia que seu corpo continuava sólido e que aquilo era uma ilusão, mas a visão dizia que ele estava desaparecendo. Ela se assustou e parou de olhar para ele, mas não funcionou. Pouquíssimos homens naquela sala não tinham virado fantasmas. Ela olhou para a cidade e viu imagens das ruas desertas, prédios em ruínas e jardins cobertos de mato. Não podia suportar, não queria mais ver. Num último esforço, ela fechou os olhos e apagou a visão. Quando recuperou as percepções normais, já estava fora da casa, e Vortimer a segurava. Eu disse que você não se sentia bem e que eu a levaria para casa. Viviane fez que sim com a cabeça. Era uma boa explicação. Não podia deixar que ele suspeitasse do que tinha visto. Aquela noite eles ficaram abraçados na cama com as janelas abertas para poder admirar a lua crescente subindo no céu. Viviane, Viviane. Os dedos de Vortimer acariciavam o cabelo farto da sacerdotisa. A primeira vez que a vi você era uma deusa, e na primeira vez que se entregou a mim também. Quando pedi para vir para Cantium comigo, eu ainda estava atordoado, certo de que você seria meu talismã da vitória, mas agora me preocupo com a mulher mortal que você é. Ele encostou uma mecha do cabelo dela nos lábios. Case comigo, eu quero protegê-la. Viviane estremeceu. Ele estava condenado à morte, se não nessa batalha, na próxima. Eu sou uma sacerdotisa. Ela recorreu à antiga resposta, apesar de não saber mais se era verdade. Não posso casar com homem nenhum, só da forma que nos unimos no grande ritual diante dos deuses. Mas nos olhos do mundo, ele ia dizendo, mas ela encostou o dedo nos lábios dele. Eu sou sua amante. Eu sei o que dizem, e agradeço o carinho que tem por mim. Para todos me aceitarem, nossa união teria de ser abençoada pela igreja, e eu pertenço à Senhora. Não, meu amor. Enquanto você viver, só preciso da proteção dela e da sua.
Ele ficou calado um tempo, depois suspirou. Esta manhã recebemos notícia de que Hengest está a caminho de Londínio. Não creio que possa tomá-la. E se não conseguir, vai bater em retirada passando por Cantium, e eu estarei à espera dele. Está chegando a hora da grande batalha para a qual venho me preparando. Acredito que sairemos vitoriosos, mas um homem sempre põe sua vida em jogo cada vez que parte para a guerra. Viviane prendeu a respiração, aflita. Sabia que ia haver outra batalha, mas não esperava que fosse tão cedo. Fez um esforço para manter a voz calma. Se você perder, acha que existe algum lugar em que seu nome poderá me proteger? Se você partir, eu voltarei para Avalon. Avalon. Ele deu um longo suspiro. Eu lembro de lá, mas parece um sonho. Ele passou a mão na testa e no rosto dela, acariciou a pele macia do pescoço e parou logo acima do coração. É como você. Seus ossos são de passarinho. Eu poderia quebrá-los com uma mão só, mas por dentro você é forte. Ah, Viviane, você me ama só um pouquinho? Sem dizer nada, ela virou de frente para ele e beijou-o. E só percebeu que estava chorando quando ele secou suas lágrimas. Nessa hora ele também já não dizia mais nada, mas seus corpos se comunicaram, com uma eloquência que ia além das palavras. Aquela noite, Viviane sonhou que estava de volta em Avalon, vendo a mãe tecer. Mas o teto do galpão da tecelagem estava mais alto. Os cilindros do tear iam até a escuridão lá em cima, sustentando a tapeçaria. Ela viu homens marchando, o lago e o Thor, ela criança cavalgando com Talicin sob a chuva. Mas enquanto a tecelã trabalhava, a tapeçaria pronta saiu do seu campo de visão e mergulhou na escuridão de um tempo esquecido. Mais embaixo, as imagens eram claras. Ela viu a dança dos gigantes, ela mesma e Vortimer, os exércitos cada vez mais marchando pela terra em meio ao sangue e ao fogo. Mãe! Ela gritou. O que você está fazendo? A mulher virou-se de frente e Viviane viu que era ela que tecia e era ela que observava, separada, mas a mesma pessoa. Os deuses formam os fios do tear, mas somos nós que formamos as figuras, disse a outra. Teça com sabedoria, trabalhe bem. Então ela ouviu um trovão e o tear começou a se desfazer. Viviane tentou pegar os pedaços, mas eles escorregavam de suas mãos. Alguém a estava sacudindo. Ela abriu os olhos, viu Vortimer e ouviu alguém batendo na porta. Os saxões foram rechaçados em Londínio e estão batendo em retirada. Meu senhor precisa vir. Viviane fechou os olhos. Quando ele foi abrir a porta, era a notícia que ele estava esperando. Ela sabia, mas desejava desesperadamente que não acontecesse. Ela lembrou da tecelã do sonho e ouviu seu aviso. Trabalhe bem. O que significava aquilo? Vortimer iria para a guerra e ela não podia impedir. O que podia fazer? Vortimer já estava se vestindo. Ela abraçou e encostou a cabeça no peito dele. Podia sentir seu coração batendo mais depressa. Ele deixou cair a túnica e abraçou-a também. Bateram na porta outra vez. Vortimer tentou se virar e ela apertou os braços em volta dele. Ele deu um suspiro e ela sentiu os lábios dele tocando seu cabelo. Então ele se soltou gentilmente dos braços dela. Vortimer. Ela quis abraçá-lo de novo e ele segurou suas mãos. Ela percebeu que chorava quando ele passou os dedos no seu rosto. Então, a voz dele tremia. Você realmente me ama, como eu amo você, minha amada. Adeus. Ele se afastou dela, pegou a túnica e o cinto e foi para a porta. Viviane ficou vendo Vortimer partir, esperando até ouvir o barulho da fechadura quando a porta fechou. Então ela se jogou na cama e ainda tinha as marcas dos corpos dos dois, chorando como se quisesse morrer e esvaindo em lágrimas. Depois de um tempo, o pranto cessou. Viviane ficou ali deitada ouvindo o silêncio, e finalmente lembrou que ainda era uma sacerdotisa. Para que tinha passado todo aquele tempo aprendendo magia, se não podia usá-la para proteger o homem que amava? Antes de o sol se adiantar muito no céu, Viviane já estava a caminho. Não encontrou dificuldade nenhuma. A estrada atrás de um exército que avançava era o caminho mais seguro que havia, desde que levasse o próprio alimento.
e ela se preveniu usando uma túnica de menino que conseguiu com um dos jardineiros e cortando o cabelo. Depois de tantos anos tinha se acostumado a usá-lo curto e, se precisasse parecer respeitável, mais tarde podia cobrir a cabeça com um véu. Até sua montaria não era atraente para ninguém. Um capão, ruão feio e genioso, considerado lento demais para servir na guerra, mas depois que conseguiu persuadi-lo a se mexer, seu passo duro cumpriu seu papel. Aquela noite Viviane dormiu perto das fogueiras no acampamento de Vortimer, e no dia seguinte, sem ser reconhecida e sem causar suspeitas, ela se juntou aos cozinheiros do acampamento como ajudante de cozinha. No terceiro dia, a vanguarda bretã encontrou um bando de saxões e lutou com eles rapidamente. Hengest estava retrocedendo para sua fortaleza em Thanatos. A esperança de Vortimer era pegá-lo no meio do caminho e destruí-lo antes que pudesse atravessar o canal para chegar à ilha. Seguiram para o leste a toda velocidade. À noite montaram um acampamento relutantes, sabendo que o inimigo podia estar continuando a sua marcha. Mas só os homens vão além da força da razão. Os cavalos precisavam descansar para manter a superioridade bretã na cavalaria. Viviane tremeu com a brisa pegajosa do mar, pois a estrada ficava perto do estuário de Tameses, e desejou estar nos braços de Vortimer. Mas era melhor que ele pensasse que ela estava a salvo em Durovernum. A sacerdotisa arrumou sua cama numa pequena elevação de onde podia ver o brilho suave da barraca de couro em que ele dormia, e lá, na escuridão, ela invocou os antigos deuses da Britânia para proteger o corpo dele e dar força ao seu braço. Os bretões acordaram com os primeiros raios de sol e, quando o astro surgiu, já estavam a caminho, deixando o carro dos suprimentos para trás, seguindo como podia. Então Viviane amaldiçoou o passo lento do cavalo. A ligação que tinha com Vortimer era bastante forte para ela saber quando faria contato com o inimigo. Deu para ouvir a batalha antes de ver. As orelhas dos cavalos apontaram para a frente quando o vento mudou de direção e carregou o ruído para troar do mar distante. Mas a água mais próxima era o canal que separava Thanatos do resto de Cantion, e era raso demais para ter ondas. O que ouviam era o clamor de homens em combate. As duas forças se encontraram na planície às margens do canal. Atrás deles se erguia a fortaleza de Rutupiai, de costas para o mar. Naquela época do ano, as terras alagadas estavam secas e uma nuvem fina de poeira subiu no ar. Os corvos voavam em círculos, crocitando felizes com a perspectiva do banquete. As carroças pararam de avançar. Seus condutores observavam a batalha fascinados, apontando quando distinguiam alguma manobra, falando em voz baixa e tensos. Viviane fez seu cavalo chegar mais à frente, esforçando-se para ver alguma coisa. O primeiro ataque devia ter rompido a barreira de escudos dos saxões, e a batalha se desintegrava em grupos de homens em luta. De vez em quando, um grupo de cavaleiros se unia para atacar um bando maior de inimigos, ou então saxões espalhados se reuniam e tentavam refazer a linha. Era impossível naquela confusão tentar adivinhar quem estava levando vantagem. Ela prestava tanta atenção na luta lá embaixo que quando os homens começaram a gritar atrás dela, nem reagiu, e foi só quando uma figura barbada agarrou a rédea de seu cavalo que percebeu que um bando de saxões tinha escapado da batalha principal e visto um meio de fugir nos cavalos das carroças de suprimentos. Foi o capão que salvou Viviane, tentando morder o homem. O guerreiro achou que o cavalo era mais perigoso que a amazona e recuou. Foi um erro fatal, pois Viviane, reagindo depressa com o choque, enfiou a adaga no pescoço dele. O peso dele ajudou a rasgar a carne quando o cavalo se libertou. Um outro homem correu na direção do grupo. Viviane se agarrou na crina enquanto o cavalo escoiceava sem parar. Ela largou a rédea enquanto o cavalo começou a corcovear, mas não fez diferença, já que todo o coração que concordava com o instinto do animal de fugir dali. Quando o ruão parou afinal ofegante, com suor espumarento no pescoço, ela já estava um pouco mais calma e pôde raciocinar melhor. A adaga ensanguentada continuava em sua mão.
Ela estremeceu e já ia jogá-la fora, e então teve uma ideia. O sangue era alvo do inimigo, com o que podia trabalhar, e a própria adaga tinha sido presente de Vortimer. Era dele quando menino. Olhou para trás, para a rua distante, apoiou a adaga atravessada nas palmas das mãos juntas e começou a fazer um encantamento. Viviane pediu que as espadas dos bretões estivessem bem afiadas, que como aquela adaga elas acabassem com a vida dos inimigos. Pediu que o sangue dos saxões jorrasse dos seus ferimentos como fluía sangue no seu atacante. Ela pediu aos espíritos da terra que a relva prendesse os pés dos invasores, que o ar os fizesse sufocar, que as águas o afogassem e apagassem o fogo que os consumia, deixando-o sem vontade de lutar. Ela nem sabia o que estava pedindo, pois enquanto falava entrou em transe, e seu espírito voou como um corvo por cima do campo de batalha. Ela viu Vortimer abrindo caminho para chegar a um homem grande com um colar dourado de metal retorcido em tranças grisalhas, que brandia um enorme machado de guerra como se fosse um brinquedo. Gritando, ela voou por cima da cabeça de Vortimer e mergulhou sobre o inimigo dele. O homem era mais sensível do que os companheiros, ou talvez ela tivesse mesmo projetado seu feitiço na batalha, pois ele se esquivou. O golpe que ia dar lhe falhou, e ela viu a fúria da batalha em seus olhos, cedendo espaço para a dúvida. Você está condenado, precisa fugir, ela gritou. Deu 3 voltas em cima da cabeça dele. Depois voou rapidamente para o mar. Vortimer caiu em cima dele. Trocaram golpes, mas o grande saxão só se defendia. O cavaleiro investiu sua espada, cortou o ar. O machado rebateu o golpe com um clangor ressonante e desviou, resvalando um arco nos elos da cota da malha da perna de Vortimer e penetrando no corpo do cavalo. O animal relinchou e cambaleou. Em poucos segundos o animal caiu, prendendo Vortimer na lama, mas em vez de aproveitar a vantagem, o bárbaro berrou alguma coisa na sua língua e começou a correr para a água. Havia meia dúzia de barcos saxões na praia. Os outros guerreiros, vendo o líder fugindo, correram atrás dele. Em pouco tempo, um navio de guerra ficou abarrotado e zarpou. Os homens, que não chegaram a tempo, se jogaram na água inutilmente. Os bretões perseguiam a caça latindo como cães, e o mar ficou vermelho. O segundo barco, com mais homens do que devia transportar, começou a se afastar na praia. O líder saxão estava diante do terceiro, enfrentando seus atacantes sozinho, enquanto seu bando de guerreiros passava correndo por ele. O navio começou a deslizar, e gritando, puxaram-no para bordo. Só 3 navios cheios de saxões conseguiram escapar na batalha, e mais alguns que conseguiram atravessar o canal danado, até o outro lado, mas os guerreiros bretões fizeram uma colheita sangrenta com os que restavam. Viviane flutuava sobre a briga, observando tudo até os homens tirarem o cavalo de cima do líder deles e ver Vortimer de pé, substituindo a exaustão pelo júbilo ao saber que a vitória era dele. Quando Viviane voltou ao normal, estava deitada na grama. O cavalo João pastava calmamente ali perto. Ela se levantou fazendo uma careta, pois seus músculos doíam como se tivesse lutado fisicamente também, além de espiritualmente. Enfiou a adaga na terra para limpar o sangue, depois secou-a e guardou-a na bainha. Murmurando palavras doces no tom de voz mais carinhoso que conhecia, pois o cavalo já olhava para ela desconfiado. Viviane conseguiu agarrar a rédea e montou no animal mais uma vez. Uma das poucas coisas que levou com ela de Douro Venu foi um saco cheio de utensílios e produtos de curandeiro, sabendo que depois de uma batalha com certeza seriam muito úteis. Quando o cavalo de Vortimer caiu, ele deve ter se machucado. Aflita para chegar onde ele estava, ela atiçou o cavalo colina abaixo. Na hora em que os alcançou, os vitoriosos tinham ido para a fortaleza de Rutupiai. Mesmo lá, ele estava tão ocupado dando ordens que ela não conseguiu se aproximar. Por isso começou a tratar dos outros, com ferimentos bem mais graves que os dele. Para Viviane, até o ar daquele lugar parecia carregado de história. Não era por acaso que Hengest fazia de Thanatos a sua fortaleza.
era o portão de entrada para a Britânia. O Tupiai, em si, tinha surgido do forte erguido para proteger a primeira cabeça de ponte da praia quando César chegou à Britânia. Por um tempo, foi o porto principal da província e o grande monumento cujas ruínas formavam os alicerces da torre sinalizadora que tinha sido construída para celebrar a sua importância. Agora, o comércio que ainda funcionava entrava por Clausentum ou Dubris, mas as muralhas e fossos de Rutupiai haviam sido reconstruídos um século antes, quando apoiavam os outros fortes na costa saxônica e continuavam em bom estado. A noite chegou antes de Vortimer finalmente sentar para descansar e Viviane poder se aproximar. Ele tirou sua armadura, mas não fez nada com o ferimento. Alguém tinha encontrado a adega de vinho do forte e os líderes bretões já estavam brindando a vitória. Você viu como eles corriam? Chorando como mulheres, se afogando quando tentavam subir em seus navios. Ah, mas eles mataram muitos dos nossos bravos rapazes, disse outro. Faremos uma canção para eles para homenagear esse dia. Viviane franziu a testa. Já sabia que Vortimer tinha perdido 12 comandantes, além de muitos soldados. Talvez por isso seu rosto, olhando para o fogo, revelasse tanta tristeza. Mesmo assim, Hengest havia fugido e deixado o território para eles. Era mais uma vitória notável. Em silêncio, ela ficou ao lado dele. Meu senhor, já cuidou dos outros? É hora de cuidar da própria ferida. Foi apenas um arranhão, há outros bem mais feridos que eu. Ela não se surpreendeu quando Vortimer não a reconheceu, pois a luz era pouca e ela devia estar uma figura com a túnica solta e a calça do escravo jardineiro, suja e coberta de sangue dos feridos. E eu fiz o que pude para ajudá-los. Agora é a sua vez, deixe-me ver. Viviane se ajoelhou diante dele com a cabeça de cabelo curto abaixada e pôs a mão no joelho dele. Talvez o corpo de Vortimer tivesse reconhecido o toque da mão dela, pois ele ficou tenso e franziu a testa desconfiado. Você é tão jovem. Será que tem experiência para saber? Ele parou de falar quando ela levantou a cabeça e sorriu. Duvida da minha experiência, meu senhor? Meu Deus, Viviane! Ele fez uma careta quando ela começou a examinar o corte feio que tinha na coxa. Deusa minha, com certeza. Ela ficou em pé e não ria mais. E em nome dela, eu aviso que se você não encontrar um quarto onde eu possa tratar esse ferimento com privacidade, tirarei sua calça e tratarei dele na frente de todos. Posso pensar em muitas outras coisas que prefiro fazer com você num quarto a sós, mas será como você quer. Ele respondeu a meia voz também. Também quero lhe dizer algumas coisas. Ele fez uma careta de dor quando se levantou, por tensionar o músculo ferido, mas conseguiu andar sem mancar até os aposentos do tribuno, um dos comandantes que tinha sido mortos. Com todo cuidado, Viviane molhou o tecido da calça dele até o sangue coagulado se dissolver e poder tirá-la, e começou a limpar a ferida. Vortimer ficou deitado de lado, enquanto ela trabalhava, se distraindo da dor do tratamento, fazendo uma análise de todas as razões de Viviane ter sido tola e ir atrás dele. Se fosse um dos soldados dele, ela pensou, teria sido aniquilada, mas tinha desenvolvido defesas excelentes vivendo com a mãe, cujas repreensões eram sempre acompanhadas de explosões, realmente capazes de destruir, e meras palavras não tinham o poder de magoá-la, especialmente quando a emoção que as alimentava não era raiva, e sim amor. É verdade que se eu fosse sua esposa, você teria ordenado que eu ficasse em casa. Ela respondeu finalmente. Não está contente de não ter feito isso? Poucos têm o privilégio de receber os cuidados de uma sacerdotisa de Avalon. O ferimento em si não era tão grave, mas tinha piorado quando o cavalo caiu sobre a perna dele, e havia muita terra e outras impurezas para serem removidas. Ele continuou a resmungar enquanto ela tratava dele. E você cortou seu lindo cabelo, ele concluiu quando ela largou o pano que usava. Não podia fazer passar por um menino com o cabelo comprido, ela respondeu. Você é romano. Não gosta de mim desse jeito? Você deve estar pensando nos gregos. Ele corou com um sorriso charmoso. Espero já ter demonstrado do que eu gosto. Ela sorriu para ele também e deu-lhe um pedaço de couro.
Morda isso. Vou derramar vinho no ferimento. Ele se contorceu com a ardência do álcool e começou a transpirar na testa. Continue a morder o couro enquanto eu costuro. Vai ficar uma cicatriz interessante. Quando ela terminou, ele estava pálido e tremia, mas fora alguns grunhidos, não tinha emitido nenhum som. Ela segurou sua cabeça com as duas mãos e beijou-o, e só soltou quando a pele dele ficou mais quente. Ela banhou carinhosamente o marido, e ele vestiu uma túnica limpa. No momento em que Ennius Claudianus foi procurá-lo, Vortimer estava dormindo e Viviane tinha encontrado nos pertences do tribuno morto uma túnica bastante longa para servir de vestido para ela, usando o resto da água para melhorar sua aparência, de forma a ser reconhecida e obedecida quando dissesse que o príncipe não podia ser incomodado. A batalha de Rutupiai foi dispendiosa, mas sem dúvida uma vitória. Nem mesmo a tarefa mórbida de contar os mortos e de enterrar os corpos foi capaz de abalar a euforia reinante. Hengest tinha sido expulso, não só do continente, mas da Britânia. Os 3 navios dele fugiram pelo mar, foram para a Germânia ou para o inferno saxão. Os bretões não sabiam e nem queriam saber. Onde quer que estivesse, o mais provável era que ficasse lá, pois depois de uma derrota tão grande, onde encontraria mais homens tolos o bastante para segui-lo? Então acabou? Nós ganhamos? Viviane balançou a cabeça espantada. Os saxões tinham sido uma ameaça durante tanto tempo. Vortimer suspirou e mudou de posição no banco, porque sua perna ainda doía. Nós derrotamos Hengest, e ele era nosso inimigo mais perigoso. Mas a Germânia gera bárbaros como corpos geram vermes, e eles continuam famintos. Um dia outros virão, e se não vierem ainda teremos de enfrentar os pictos e os irlandeses. Não acabou, minha pequena, mas vivemos uma trégua. Ele apontou para as covas recentes. O sangue deles nos deu tempo para reconstruir. Ainda há riqueza no oeste e no sul. Agora com certeza eles hão de nos ajudar. Ela olhou curiosa para ele. O que pretende fazer? Eu quero encontrar Ambrósios. Em nome de Deus, eu salvei a Britânia. Ele e meu pai terão de me ouvir agora. Eu poderia me proclamar imperador passando por cima deles, mas não vou dividir ainda mais essa terra. Só que isso me dá o espaço para negociar. Meu pai está velho. Se prometer meu apoio para Ambrósios quando ele morrer, talvez consiga o apoio de que preciso neste momento. Viviane sorriu animada com a visão dele. Tinha a impressão de que tudo o que acontecera desde a união na dança dos gigantes era predestinado, e ela compreendeu o impulso que teve de juntar-se a ele, afinal. Tinha ouvido dizer que Carausius, o primeiro a se proclamar senhor da Britânia, era casado com uma mulher de Avalon, e que seria mais apropriado para o salvador da Britânia do que ter uma sacerdotisa como esposo para proteger e aconselhá-lo. Vortimer ofereceu outra montaria para Viviane viajar, mas ela acabou se afeiçoando ao capão Juan e não quis se separar dele. E apesar do passo duro, ela achava que cavalgava com mais conforto no Juan do que no belo garanhão prateado do marido. Havia pedido para ele ficar em Rutupiai até a ferida sarar, mas ele estava convencido de que tinha de encontrar Ambrósios logo, enquanto toda a Britânia ainda vibrava com a notícia da sua vitória. A permanência deles em Londinium foi prejudicada por uma grande briga entre Vortimer e seu pai, que, tendo se preparado para aclamar o filho como herdeiro, ficou compreensivelmente aborrecido quando soube da intenção de Vortimer, de, como ele dizia, jogar fora a vitória. Ocorreu a Viviane que Vortigern e sua mãe podiam se lamentar juntos quando os filhos desobedientes que tinham, mas não fez nenhum comentário. Vortimer sofreu ainda mais porque entendia o ponto de vista do pai. Ele sempre falava do esforço de Vortigern fazia para consertar o erro de ter convidado os saxões para entrar na Britânia. Admitindo os erros do velho, ele honrava o pai e ficava magoado ao brigar com ele. Quando finalmente partiram pela estrada de Caleva, ele estava pálido e calado. Mas foi só quando chegaram ao conforto relativo da Mâncio em Caleva que Viviane se deu conta de que nem todo o sofrimento de Vortimer era na alma.
Quando se despiram para tomar banho, ela viu que a pele em volta do ferimento estava vermelha e inchada. Ele jurou que não incomodava, e ela jurou que ele mentia, e fez com que prometesse deixá-la tratar aquilo com compressas quentes. Naquela noite, ele parecia mais aliviado, e quando foram para a cama, ele a puxou para perto, a primeira vez que faziam isso desde a batalha. Nós não devíamos, ela sussurrou enquanto ele beijava seu pescoço. Você vai se machucar. Nem vou notar. Os lábios dele encontraram os seios dela, e ela gemeu baixinho. Não acredito em você, ela disse com a voz trêmula, espantada de ver como estava acostumada a fazer amor com ele, e quanta falta sentia. Então, teremos de ser criativos. Ele se apoiou num cotovelo, deitou de costas, mas continuou acariciando Viviane. Você é tão pequena. Se conseguiu cavalgar aquele velho ruão, aquela distância toda, certamente pode montar em mim. Viviane sentiu que corava mesmo no escuro, mas a mão inquieta dele despertava um desejo que ela não podia negar. A partir daí, a intensidade das carícias cresceu rapidamente e ultrapassou o poder de controle dos dois. Foi assim na primavera. Foi assim na primeira vez, quando a união deles era um canal para forças que estavam além da humanidade, e aquela noite o quarto de Kaleva também era solo sagrado. Ah, Viviane, ele sussurrou quando a glória passou e começaram a lembrar que eram apenas mortais de novo. Amo você demais. Não me deixe, minha querida, não deixe que eu vá. Não deixarei, ela disse com fúria, beijando-o mais uma vez. Só muito mais tarde Viviane ficou pensando por que não tinha dito que o amava também. De manhã viajaram para Glevum, e ao meio-dia, do segundo dia na estrada, Vortimer ficou febril, mas ele se recusava a parar e não permitia que ela examinasse o ferimento. Com o passar das horas, os homens da escolta começaram a ficar preocupados também, e quando ela ordenou que desviassem para Kunetil, em vez de ir pela bifurcação para o norte, eles não discutiram. Aquela noite a perna dele ficou muito quente e enrijecida. Era óbvio para Viviane que, apesar do cuidado que teve, alguma sujeira devia ter ficado no ferimento. Depois de molhar bem, ela cortou os pontos e saiu pus pela abertura. Amâncio, em Kunetil, era pequena e mal conservada, mas ela fez o melhor que pôde para dar conforto a Vortimer. Mesmo assim, ele dormiu mal, e ela também preocupada com o tempo em seu suprimento de ervas ia durar, e o que faria quando acabasse. Ela avaliou a dor que Vortimer sentia pelo fato de ele não ter reclamado de ficar mais um dia em casa. A ferida ainda purgava, e ele não estava muito melhor. Pelo menos não tinha piorado. Na manhã seguinte, ela sentou-se ao lado dele na cama e segurou sua mão. Você não pode montar. Não pode ir para Glevum nessas condições, ela disse com preocupação. E aqui não é um bom lugar para cuidar de você. Mas não estamos longe de Avalon. O estoque de ervas lá é grande, e a experiência que tem de usá-las é maior que a minha. Se permitir, faremos uma liteira para levá-lo para Avalon, e tenho certeza de que ficará curado. Ele fitou os olhos dela durante longo tempo. Quando fomos para a dança dos gigantes, ele disse, eu sabia que um de nós seria sacrificado. Não estou com medo, só me ocorre que eu já morri pela Britânia antes. Então, ao ver a expressão de alarme no rosto dela, ele sorriu. Será como você quer. Eu sempre quis voltar para Avalon. Depois de 2 dias de viagem, chegaram a Sorviodunum. Viviane não se sentia bem, percebendo que estavam perto daquele círculo de pedras onde sua vida com Vortimer tinha começado. Mas andava nauseada e angustiada nos últimos 3 dias. Sabia que o balanço da liteira sobre o cavalo devia causar dor, mas toda sua perícia mal conseguia controlar a infecção. Vortimer era um homem forte. Certamente ficaria curado se conseguissem alcançar Avalon. E assim eles foram em frente, e logo depois de sair da cidade entraram na antiga trilha do oeste que atravessava colinas. Na segunda noite acamparam numa colina redonda acima da estrada. O lugar era cheio de mato, mas quando procurava a lenha por ali, Viviane percebeu que o topo tinha sido aplanado e cercado de fossos e muralhas de terra.
formando uma fortaleza como as que os homens construíam antigamente. Ela não disse nada. Conhecia os encantamentos para aquietar tais espíritos e não queria assustar os homens. Eles já estavam bastante ansiosos porque, enquanto ela estava ausente, Vortimer ficou bem inquieto, murmurando coisas sobre batalhas. Acharam que ele devia estar se lembrando da batalha de Rutupiai, onde tinha sido ferido, mas quando ela ouviu o que ele dizia, escutou outros nomes. Os brigantes, Padre Paulus, e às vezes ele balbuciava alguma coisa sobre Gesoriacum e Maximiano. A luz da fogueira revelou como ele tinha emagrecido em poucos dias de febre, e quando descobriu a ferida, espantou-se com as manchas negras reveladoras da gangrena que subiam até a virilha. Mas limpou e fez o curativo como sempre, e não comentou seus temores. À noite ela ficou até tarde acordada, molhando o corpo quente de Vortimer com água fresca da fonte. Se fosse a água do poço sagrado, ele ficaria bom. Sem querer, Viviane adormeceu, segurando ainda o pano úmido. Acordou com um grito de Vortimer. Ele estava sentado na cama balbuciando, falando de lanças e inimigos no portão, mas dessa vez numa versão arcaica na língua em que os homens do pântano usavam. Apavorada, ela chamou primeiro naquela língua antiga, depois na sua. O olhar dele recuperou o foco e ele caiu deitado nas cobertas. Com a respiração acelerada, Viviane pôs mais lenha nas brasas e as chamas crepitaram novamente. Eu os vi, ele murmurou. Homens pintados com colares dourados e lanças de bronze. Pareciam com você. Sim, ela disse baixinho. Este é um lugar dos antigos. Ele olhou para ela com medo. Dizem que o povo do reino encantado pode nos levar de um lugar assim. Gostaria que levassem mesmo, assim chegaríamos mais cedo em Avalon. Vortimer fechou os olhos. Acho que nunca chegarei lá. Leve-me de volta a Cantium, Viviane. Se me enterrar naquela praia onde ganhei a batalha, eu aguardarei, e os saxões jamais porão os pés lá, mesmo que tomem outros portos bretões. Você me promete isso, minha querida? Você não vai morrer, não pode morrer, ela gritou histérica, agarrando a mão dele, que estava quente e tão magra que dava para sentir os ossos. Você é a deusa, mas não seria tão cruel a ponto de me manter vivo sofrendo desse jeito. Viviane lembrou do primeiro ritual. A senhora fez Vortimer vitorioso e, naquele momento, conforme prometera, estava aceitando o que ele ofereceu em troca. E Viviane, como sacerdotisa da deusa, tinha sido o meio através do qual a promessa fora feita. Ela queria ajudar Vortimer e a si mesma, e escapar da mágica que era sua desde que nasceu, e tudo o que conseguiu foi levá-lo para aquela morte solitária, onde os fantasmas de guerreiros antigos assombravam as colinas. Eu traí você, ela sussurrou, mas não tive intenção. Ela segurou o pulso dele e, sentindo os batimentos descompassados do coração, Vortimer abriu os olhos, velados de dor. Então foi tudo em vão? Todas aquelas mortes não serviram para nada? Abrace-me, Viviane, ou vou enlouquecer de novo. Deixe que eu pelo menos morra lúcido. De repente, ela percebeu que ele pedia ajuda da sacerdotisa, e se ela falhasse naquela hora, então sim a traição seria completa. Podia ver a vida dele bruxuleante como chama que se apaga. Queria deitar em cima dele chorando, mas apenas fez que sim com a cabeça e se esforçou para lembrar das lições que esperava jamais ter de agradecer por ter aprendido. Viviane segurou as mãos dele e olhou em seus olhos até a respiração dos dois ficarem num ritmo só. Tenha calma, ela sussurrou. Tudo vai ficar bem. Quando soltar o ar, deixe a dor sair. A energia dele se mantinha, mas estava fraca, muito fraca. Ficaram um tempo em silêncio. Então ele arregalou os olhos. A dor acabou, minha rainha. Ele não tirava os olhos dela, mas Viviane achava que ele via outra pessoa. Que os deuses protejam você até nos vermos outra vez. Os lábios de Viviane começaram a se mover automaticamente. Um cântico que cantavam na remota Atlantis, quando um rei morria. Dessa vez, pelo menos estou aqui para aliviar sua ida, ela pensou, sem saber de que vida tinha surgido aquele pensamento. Sentiu os dedos dele apertando sua mão. Então ele soltou as mãos de Viviane e deixou a vida ir também. Suspirando como um homem,
que, tendo lutado até o fim, vê além da esperança e sua vitória.